Olá, meninos! A gente vai ter uma aulinha de história agora e a gente vai falar sobre as revoluções inglesas. Esse conteúdo, ele é um pouco mais complexo de se entender pelo fato de ter muitos nomes, muitas datas e muitos detalhes. Então eu preparei essa aula de uma forma mais fácil para passar o conteúdo para vocês. Então, eu quero que vocês entendam o processo de transição que está acontecendo ali. Claro que a gente vai falar nomes, a gente vai falar datas, mas eu não quero que vocês se apeguem tanto a isso, tá? Percebam o processo de transição, o que vai modificar dentro das revoluções inglesas, tá? Revoluções inglesas tem que falar sobre iluminismo. Só que eu quero que vocês entendam o iluminismo dentro das revoluções inglesas como um processo que caminha junto, tá? Lado a lado. As revoluções inglesas vão acontecer ali dentro do século XVII. O iluminismo começa no século XVII também. Então, eles são processos que vão caminhar juntos. Um exemplo disso é o nosso filósofo iluminista John Locke, né? Que vai estar ali participando ativamente das revoluções inglesas. E o que são, né, as revoluções inglesas, professor? Nada mais é do que processo de transição. A história é um processo de transição. Então a gente vai ver várias modificações acontecendo ali dentro da Europa, tá? Vamos entender. Nós vamos sair de um regime de monarquia absolutista e a gente vai entrar numa outra estrutura de poder, ok? Nós estamos falando da Inglaterra, mas isso também vai afetar a Europa, ok? Dentro da Inglaterra, a gente precisa entender duas dinastias, rapidinho, tá? A primeira dinastia é a Tudors, que vai sim, vou exemplificar aqui com duas pessoas, que é o Henrique VIII, que foi aquele que colocou a religião anglicana na Inglaterra, né? Ele vai aplicar a religião anglicana dentro da Inglaterra. E a Elizabeth I, que inclusive era sua filha, que ficou conhecida como a Virgem, né? Pelo fato de não ter deixado um herdeiro. Além da dinastia Tudors, a gente tem também a dinastia Stuart, que agora eu vou falar de dois também, que é o Jaime I e o Carlos I. Eu tornei mais português os nomes, tá? Mas enfim, é nesse momento que a gente vai ter acontecendo o começo do processo das revoluções inglesas. Eu quero que vocês entendam que tanto o Jaime I quanto o Carlos I vão ser monarcas absolutistas, ou seja, vai haver uma centralização de poder na mão desses reis, tá? Gostaria que vocês entendessem também que eles vão ser anglicanos e que eles perseguem as outras religiões, como os católicos, como os puritanos, e eles vão governar sem o parlamento. Ok, mas antes existiu o parlamento, que era dividido entre Câmara dos Lordes, dos Cavalheiros, e Câmara dos Comuns. Na Câmara dos Lordes, a gente vai ter a nobreza inglesa, que está do lado do governo e que também é anglicana. Já na Câmara dos Comuns, nós temos os burgueses ingleses, tá? Mais conhecidos como cabeças redondas. Por que esse nome, professora? Porque eles usavam uma peruca diferenciada da peruca dos nobres, era mais redondinha assim. Eu vou colocar uma imagem para vocês observarem. E a gente precisa entender que dentro da Câmara dos Comuns é que aconteciam as ideias iluministas, tá? Dentro da Câmara dos Comuns nós vamos ter um líder. Esse nome é importante, tá? O líder dele se chama Oliver Cromwell e ele vai ter um grande apoio do povo inglês também. Bom, vamos então começar a ter o processo de guerra civil. Que processo é esse? Vai acontecer do ano de 1641 até o ano de 1649. E é uma guerra entre a nobreza e entre a burguesia, tá? Quem vai vencer essa guerra no final vai ser a burguesia, ou seja, vai ser a Câmara dos Comuns, ok? Carlos I vai ser, então, decapitado, tá? E aí a Câmara dos Comuns vai assumir o poder. Por quem?
pelo Oliver Cromwell. A gente vai ter começando então o que a gente chama de Revolução Puritana, porque os burgueses ingleses eram os puritanos, por isso esse nome, tá? Então, a partir de 1649, a gente vai ter a Revolução Puritana acontecendo. Os burgueses puritanos estarão no poder. Os puritanos também são chamados de calvinistas, tá? Então, a partir daí, a Inglaterra deixa de ser aquela monarquia absolutista e passa a ser uma república. No meio dessa república, ela vai virar ditadura, tá? Porque o Oliver Cromwell vai fazer uma ditadura acontecer dentro do seu governo. Ele também vai centralizar o poder nas mãos dele e ele vai dissolver o parlamento, sim. Só que antes de virar uma ditadura, durante a República ainda, a gente vai ter, no ano de 1650, o Ato ou Tratado de Navegação. Você pode encontrar esses dois nomes, tá? E o que basicamente era esse ato de navegação, professora? Ele queria juntar riquezas para a Inglaterra, né? O Oliver Cromwell. Queria fazer uma espécie de monopólio. Ou seja, qualquer comércio feito no mundo seria feito pela pela marinha inglesa. A gente precisa, acho que eu já falei isso para vocês alguma vez, que a marinha inglesa ainda é a melhor marinha do mundo, tá? Então, o que acontece? Eles queriam monopolizar esse comércio marítimo que acontecia naquela época. Então, eles vão arranjar confusão, uma treta com a Holanda. É nesse momento que vai acontecer a guerra anglo-holandesa, né? E aí a Inglaterra vai conseguir vencer a Holanda dentro dessa guerra, vai fortalecer sua marinha, é daí que vem o pontapé inicial de se tornar a maior marinha do mundo e vai acontecer sim a acumulação de capitais. Ele vai conseguir juntar bastante capital para a Inglaterra. Isso vai influenciar na Revolução Industrial mais à frente, tá? Bom, mas, enfim, vamos ter a morte de Cromwell, tá? E aí, quem vai assumir em seu lugar, é o seu filho, acho que é Richard Cromwell o nome dele, tá? Se eu não me engano. Mas esse cara aí, ele não tinha muito poder político, tá? Então, o parlamento vai conseguir voltar e vai conseguir retornar à monarquia. No próximo vídeo, a gente continua a contar essa história.